Os Sapatos Malucos de Crazy Tex Hazel. No coração árido do velho Texas, onde a poeira nunca assenta e os ventos assobiam segredos antigos pelas pradarias, nasceu uma lenda. Uma tão absurda que só poderia ser real. O nome dele era Crazy Tex Hazel. Não era um fora da lei comum. Não puxava revólver no salão, nem explodia cofres com dinamite. Hazel era silencioso, metódico, um fantasma, um gênio do crime. Um ladrão de gado que não deixava pegadas. É isso mesmo. Entre 1924 e 1929, mais de 300 cabeças de gado sumiram em noites calmas, sem um único rastro deixado para trás. Nem uma trilha, nem uma pegada. Só o eco distante de um mugido e o cheiro no vento. Mas a história verdadeira, ou quase verdadeira, começa anos antes, na pequena cidade de Pecos, Texas. Hazel era filho de um ferreiro com uma parteira cega. Desde menino já aprontava. Sumia da escola, desaparecia da fazenda. Mas o mais curioso é que ninguém sabia por onde ele passava. Os adultos diziam que ele andava sem sombra. Os outros moleques diziam que ele era um demônio ou um anjo. Vai saber. Quando foi para a guerra, voltou com um estilhaço na perna e um novo brilho nos olhos. Um brilho de quem viu a morte e sobreviveu. Um brilho de quem entendeu que o mundo era feito de regras e que as regras, com um pouco de loucura, podiam ser dobradas. Hazel começou pequeno, um bezerro aqui, uma vaquinha ali, mas logo percebeu que o problema não era roubar, era fugir. Porque naquelas terras, até as pedras sabiam seguir pegadas. Os rastreadores podiam ler o solo como a gente lê um jornal. Então, Hazel fez o impensável. Se trancou por meses em uma oficina improvisada e inventou sapatos. Sim, sapatos. Mas não esses que você encontra na vitrine do shopping. Eram sapatos de madeira maciça, esculpidos com a forma de casco de vaca. Solas com articulação reversa, um sistema de alavancas internas, engrenagens de cobre e travas que permitiam virar a pegada no meio do caminho. Ele podia caminhar para o leste, deixando pegadas que iam para o oeste. Ele criou também um segundo par. Este, mais estranho, ainda, moldado como a garra de uma águia gigante. As marcas no chão pareciam que o próprio céu desceu e levou o gado embora. E às vezes, Hazel fazia exatamente isso. Deixava marcas de pássaro e depois nenhuma marca. Como se tivesse alçado, vulgas botas tinham molas, tiras de couro de urso. Algumas versões espalhavam o peso do corpo em superfícies largas, fazendo parecer que ninguém tinha passado por ali. Foi o nascimento do roubo fantasma. Entre uma lua cheia e outra, fazendeiros acordavam com cercas cortadas e estábulos vazios. Os cães latiam à toa. Os rastros sumiam no meio da trilha, ou pior, levavam a becos falsos, voltavam em círculos, confundiam até o mais velho dos caçadores. Uma vez, um xerife seguiu pegadas por 20 quilômetros. Até descobrir que elas pertenciam a um pônei com patas de vaca amarradas nos cascos. Outra vez, as pegadas levavam direto para um penhasco e depois, nada. Só vento. Hazel operava com uma carroça forrada de lã de ovelha para não fazer barulho. Puxada por bois mansos, treinados para se mover sem relinchar, sem bater cascos. Cada roubo era calculado, cada pegada uma mentira, e Hazel fazia mais que roubar. Ele brincava, deixava bilhetes esculpidos nas árvores, assinando com um carimbo de ferradura invertida. Uma vez, escreveu: "Se o chão não fala, é porque o céu já levou." O nome dele virou maldição. Fazendeiros dormiam com as espingardas no colo. Xerifes pediam reforços. Até os primeiros aviões de patrulha foram usados, sem sucesso, porque Hazel conhecia cada sombra do deserto. E mais do que isso, ele controlava a história que o chão contava. Mas toda lenda, mais cedo ou mais tarde, tropeça.
Em 1929, um velho vaqueiro chamado Buck Merriweather decidiu usar lógica contra a loucura. Observou os padrões, o ciclo da lua, o vento e cavou. Buracos, buracos fundos, escondidos, cobertos por feno e silêncio. E numa noite de setembro, Crazy Tex Hazel caiu. Não metaforicamente, literalmente. Preso por uma armadilha rudimentar, ficou horas no escuro, rindo. Sim, rindo. Quando os homens chegaram, ele olhou para eles com os olhos mais calmos do mundo e disse: "Vocês acharam que estavam me seguindo, mas eu sempre estive na frente. Só esperei vocês cansarem." Hazel foi preso. Os sapatos foram confiscados e levados para um museu de curiosidades em El Paso. Mas, curiosamente, o museu pegou fogo em 1943. Nunca se soube se foi acidente ou mais um truque de Hazel. Dizem que ele morreu na prisão. Outros juram que ele escapou, que viveu disfarçado, que seus sapatos foram enterrados com ele. Ou talvez, não, hoje ninguém tem certeza se Crazy Tex Hazel foi um gênio criminoso ou apenas uma história bem contada. Mas se um dia você andar por uma trilha empoeirada e as pegadas no chão parecerem estranhas demais, talvez, só talvez, ele tenha passado por ali.